O raciocínio lógico está em tudo, e treinar sua mente para raciocinar dessa maneira é crucial em qualquer situação na vida. Pois bem, vou mostrar neste vídeo que dar uma resposta lógica está muito relacionado a organizar bem as informações que chegam até você. Então pega só esse desafio. Ó. Um velho rei possuía 3 filhas, Guilhermina, Genoveva e Griselda. Prestes a morrer, o rei elaborou um teste de inteligência entre elas. Chamou as 3 filhas e mostrou a elas uma caixa com brincos idênticos, exceto pela pedra que os enfeitava. Havia 2 pares de rubi e 3 pares de esmeralda. O rei vendou então os olhos das moças e, escolhendo ao acaso, colocou em cada uma delas um par de brincos. O teste consistia no seguinte: aquela que pudesse dizer, sem sombra de dúvidas, qual tipo de pedra que havia em seus brincos, herdaria o reino e os bens. A primeira que desejou tentar foi a Guilhermina, de quem foi removida a venda dos olhos. Guilhermina examinou os brincos de suas irmãs, mas não foi capaz de dizer que tipo de pedra estava nos seus brincos, retirando-se furiosa. A segunda que desejou tentar foi Genoveva, que, examinando os brincos de sua irmã, também foi incapaz de determinar os seus próprios, retirando-se também furiosa e batendo a porta. Quanto a Griselda, antes que o rei retirasse a venda de seus olhos, ela exclamou prontamente o nome da pedra que estava em seus brincos, herdando o reino de seu pai. E aí, como que ela resolveu isso? Vamos ver aqui, ó. Para resolver isso aqui, eu vou listar todas as possibilidades, sendo o número indicando aqui a moça e a letra indicando o que ela tá usando, esmeralda ou rubi, tá bom? Então 1, 2, 3 é a moça, uma das moças, né? E E ou R são as pedras. Bom, olha só, no primeiro caso nós temos todo mundo usando E. Aí eu mudo só a primeira moça daquele primeiro caso, então fica 1R, 2E, 3E. Agora eu volto no primeiro caso e mudo apenas a segunda moça, então fica 2R e as outras duas com E. E agora mudo a primeira moça e a segunda também, então apenas a última fica com E. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar apenas a terceira lá do primeiro caso. Então fica 1E, 2E, 3R. E aí eu mudo a primeira de novo. Então 1R, 2E, 3R. Aí a gente vai ter 1E, 2R, 3R. E por fim 1R, 2R, 3R. Este caso aqui não pode, ele não funciona. Por quê? Não há 3 pares de brincos de rubi. Apenas 2 e 3 de esmeralda. Portanto, este caso aqui é inválido, então a gente já descarta. Agora veja, a primeira moça, ela não acertou, ela é capaz de acertar, porque ela é muito inteligente, mas ela não acertou porque ela não tinha informação suficiente para determinar qual era o brinco que ela estava usando. Portanto, a única possibilidade que ela não poderia ter é essa aqui. Ora, se ela tivesse visto as duas irmãs usando brincos de rubi, ela teria concluído imediatamente que ela estava usando o brinco de esmeralda, certo? Porque havia apenas 2 de rubi, então ela só podia estar usando de esmeralda. Ou seja, para a segunda moça, sobrou apenas este universo aqui de possibilidades. Então a irmã 2 vai olhar para o brinco da irmã 3, ela só sabe essa informação, e também sabe que a anterior já saiu, e aí ela vai olhar e vai também dizer que não sabe, não tem como concluir. Por isso que ela sai nervosa também. Agora veja, se ela não concluiu, se ela não conseguiu obter a informação, quais são as duas possibilidades que ela não poderia ter aqui? Ela não poderia ter essa e ela não poderia ter essa. Ou seja, ela não poderia ter visto a terceira irmã usando o brinco de rubi. Porque caso isso acontecesse, você está vendo aqui que as únicas possibilidades em que a terceira irmã usa rubi são as possibilidades em que a segunda irmã usa esmeralda, olha aqui e aqui. Como ela não conseguiu determinar qual era o brinco que ela estava usando, a gente tem que excluir essas duas possibilidades também. Finalmente, sobram apenas estas possibilidades para a terceira irmã, a Griselda. E aí você vê que em todas elas, a Griselda está usando um brinco de esmeralda. Por isso que ela imediatamente, sem ver nada, já conseguiu concluir. Olha, eu estou usando o brinco de esmeralda. E aí ela conseguiu resolver o enigma, tá certo?